Se você já passou ou está passando nesse momento por uma daquelas fases difíceis da vida, com problemas e desafios para todo lado, onde a gente não enxerga saída, não enxerga solução para nada, eu tenho uma reflexão para compartilhar com você. Então eu te convido para ficar aqui comigo nesse vídeo, onde eu vou te contar como eu aprendi a lidar com essas fases da vida com um pouquinho mais de leveza e equilíbrio. Oi, eu sou a Vivi e hoje eu vim aqui dividir com você algumas coisas muito importantes que eu aprendi ao longo da vida, passando por esses momentos difíceis que me ajudaram e me ajudam até hoje a superar essas situações com um pouquinho mais de equilíbrio e menos sofrimento. Bom, para ter problema basta que a gente esteja vivo, né? Então acredito eu que todos nós passamos por essas fases super turbulentas da vida, daquelas que a gente não enxerga solução para nada e parece o fim dos tempos. Eu já passei muitas vezes por isso e sofri horrores com essas fases, mas depois que eu comecei a buscar aprender mais sobre mim, a buscar me conhecer melhor, a fazer terapia, a meditar, a buscar autoconhecimento, consumir conteúdo, livros, entrevistas sobre esse tema do desenvolvimento pessoal, algumas portas e janelas foram se abrindo para mim, me permitindo enxergar hoje as coisas sob novos pontos de vista. E isso tem me ajudado demais a cruzar essas fases difíceis aí com um pouquinho mais de leveza. E como eu acredito que tudo que é bom a gente precisa compartilhar, eu vim aqui nesse vídeo compartilhar isso com você, já que esse é o propósito desse canal. Eu costumo usar uma analogia para essas fases turbulentas que a gente passa na vida, quer dizer que essas fases são como um furacão. Felizmente isso não é algo que nós vivemos aqui no Brasil, mas todos já vimos filmes e reportagens sobre o assunto, a gente sabe do que se trata. Então você sabe que o furacão é um evento meteorológico que causa destruição, né? Pois bem, na vida nós temos diversos furacões, alguns ciclones que são um pouquinho menores, mas que todos nós precisamos enfrentar. E aí, quando esses furacões passam, eles levantam tudo na vida da gente, começam a sacudir as coisas ao nosso redor e a vida da gente vira uma bagunça. Nos furacões reais, os eventos meteorológicos, há uma parte central que é chamada de olho do furacão, que é um lugar aparentemente tranquilo, onde não há vento, onde nada é levantado, nada é sacudido, mas de onde se pode observar toda essa destruição se movimentando ao redor. Inclusive tem uma cena icônica no filme Twister de 1997, onde um ciclone levanta muitas coisas, entre elas uma vaquinha e até um trator que saem aí voando com ele. E em um dado momento da minha vida eu olhei ao meu redor e eu me senti no olho de um furacão, porque eu olhei em volta e tudo na minha vida estava sendo sacudido, voando, saindo totalmente do meu controle, assim como a vaquinha e o trator no filme. Por isso que eu uso essa analogia para essas fases apocalípticas das nossas vidas. Porque durante problemas e crises, é como se nós estivéssemos no olho do nosso furacão. Olhando ao redor, a gente só vê bagunça, destruição, sente que perdeu totalmente o controle da vida. E isso porque a nossa mente está poluída com esse monte de problema. Essa ventania fortíssima que só fica ressaltando a dor, o sofrimento, os pensamentos negativos e os sentimentos negativos que essa situação vai gerando na gente. E aí isso causa essa sensação de desesperança, de que não tem saída para nada. Diante disso, e sabendo que você já deve ter passado por uma série de desafios na sua vida, eu te convido a pensar agora e tentar se recordar de uma dessas fases que você viveu na sua vida e que você se viu sem saída. Pode ser que você esteja numa fase assim agora. Eu torço para que não, torço para que você esteja aí numa fase boa da sua vida. Mas de qualquer forma, vamos esquecer um pouquinho esse momento atual, seja bom ou ruim que nós estamos vivendo, e vamos tentar pensar em uma dessas fases ruins que a gente viveu no passado. Pois bem, essa fase que você provavelmente se recordou, passou, não passou? A solução chegou para você, ou de uma forma ou de outra as coisas se resolveram, né? O fato é que passou, e assim como os furacões, essas fases não são permanentes na nossa vida. E esse é o primeiro ponto que eu aprendi e que eu trago aqui para você, é que nós precisamos nos concentrar nisso. Tudo é transitório. A vida é cíclica, ou seja, ela é composta de ciclos, de fases. Então, seja o que for que está acontecendo com você agora, vai passar, assim como as coisas que aconteceram antes passaram também.
E talvez a gente agora não tenha condições de enxergar como as coisas vão se resolver. Mas uma certeza nós precisamos ter, que é de que vai passar. Então se concentra nisso. Outra coisa super importante que eu aprendi é que existem tipos de problemas. E depois que eu percebi isso, eu criei um esquema tático para lidar com cada um deles. Existem problemas e situações que nós podemos resolver, que são coisas que estão sob nosso controle, e existem problemas e situações que não estão sob nosso controle. Inclusive, eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois também. Resumindo o esquema tático que eu criei, existem 4 tipos de problemas, de situações e desafios que nós temos na vida. O primeiro são os problemas e desafios que nós enfrentamos e que nós sabemos claramente que só depende de nós para resolver essa situação, esse problema. São situações que demandam ali uma decisão, uma escolha, às vezes escolhas difíceis, né, que temos que fazer na vida por um caminho ou por outro, mas que é algo que está totalmente nas nossas mãos. E nós temos as opções de caminhos, de escolhas a fazer, e isso fica muito claro pra gente. Problemas do tipo casar ou comprar uma bicicleta, como dizem, mas claro que existem situações em proporções muito maiores. Mas só para exemplificar, são situações em que a gente tem escolhas, tem opções, a gente é ciente, consciente dessas opções que a gente tem e sabe que depende da gente escolher. Vale muito a pena nesse tipo de situação orar para quem acredita, para quem tem fé, né? Seja qual for a religião aí, orar, pedir auxílio, pedir ajuda. Vale muito a pena também buscar o conselho de uma pessoa de confiança. Vale a pena meditar para desacelerar a cabeça, desacelerar os pensamentos. Mas no final das contas, a escolha é unicamente nossa. E aí, a minha tática para lidar com esse tipo de situação é me concentrar em pesar os prós e os contras de cada escolha. E então tomar uma decisão e depois disso seguir em frente e não olhar para trás. Porque também tomar uma decisão e ficar olhando para o outro caminho que a gente poderia seguir só torna as coisas mais difíceis para a gente. O segundo tipo de problema, de desafio, são os problemas que também dependem exclusivamente de nós. Nesse caso, nós não temos necessariamente caminhos para escolher por onde seguir, porque a gente nem sabe quais são as opções que a gente tem para resolver esse problema. Então, são problemas cuja solução é uma incógnita, não tem um caminho para escolher. Só que o problema, para ser solucionado, depende de uma ação nossa, mesmo que a gente não tenha ideia de qual ação. Esse tipo de problema é geralmente o que faz a nossa mente ferver de preocupação. E nesses casos, o meu esquema tático é assumir a minha ignorância, aceitar que nesse momento eu não consigo enxergar a saída, eu não tenho uma resposta, que eu não tenho que ter resposta para tudo sempre. E me recordar de que sim, existe uma saída para essa situação, só que eu, no momento, ignoro, não estou enxergando. Só que a resposta, a saída, ela possivelmente existe e talvez eu precise de um pouco de espaço para poder perceber. Já deve ter acontecido com você alguma vez, de ter enfrentado algum problema que você achava que não tinha solução e depois de um tempo você encontrou a saída, você percebeu a saída, identificou, resolveu, solucionou, o problema passou e deu tudo certo, né? Então a minha tática é dar um passo para trás, é recuar, tentar enxergar a situação de fora, como se eu estivesse olhando para o problema de uma outra pessoa. E aí isso geralmente me faz começar a considerar possibilidades que até então eu não considerava, ou até que eu não admitia. Porque às vezes as possibilidades para resolver esse problema até existem, mas o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impedem de enxergar essas soluções, esses caminhos. E para essas situações eu recomendo também fortemente a meditação, porque silenciando um pouquinho a mente, afastando os medos, as crenças que limitam a nossa percepção, as motivações do ego, os pensamentos negativos, pessimistas, quando a gente afasta tudo isso, a gente pode criar um espaço para enxergar mais possibilidade, ter uma perspectiva mais ampla da situação. E se mesmo assim, mesmo depois de meditar, de dar esse espaço, de colocar meu ego do lado, eu não enxergar uma saída, eu não enxergo uma solução,
Eu admito mesmo aí a minha ignorância em resolver isso, eu admito que eu não sei o que fazer, que eu preciso de ajuda e vou buscar auxílio em oração, vou buscar auxílio num conselho com uma pessoa em quem eu confio, com alguém que já tenha passado por esse tipo de situação, alguém mais experiente que eu, porque às vezes a gente só precisa assumir que realmente a gente não sabe o que fazer e que a gente não tem o controle de tudo e que a gente precisa uns dos outros para poder lidar com a vida. Então, assumir isso talvez seja um primeiro passo para a gente conseguir resolver. Porque são inúmeras as maneiras que o fluxo da vida tem para oferecer pra gente saídas e soluções, só que a gente às vezes realmente não tá conseguindo enxergar. O terceiro tipo de problema é aquele que claramente depende de uma outra pessoa para resolver. São aquelas situações em que nós precisamos necessariamente de uma outra pessoa, da ação de uma outra pessoa junto com a nossa para resolver a situação, ou que depende exclusivamente de uma outra pessoa para resolver. A minha tática para esse tipo de problema também é assumir que eu não tenho o controle da situação e aceitar que a outra pessoa envolvida ou as outras pessoas envolvidas não têm obrigação nenhuma de fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Então, para essas situações, a gente precisa respeitar a liberdade de ser do outro e buscar entendimento, conciliação, diálogo. E nos casos onde não tem muito o que fazer, porque a outra pessoa não está aberta para isso, eu busco deixar muito claro dentro de mim o que é que depende de mim, quais são as ações que eu tenho que ter para resolver esse problema e que dependem só de mim, e simplesmente agir, fazer a minha parte sem esperar que o outro faça algo, esperar o momento dessa pessoa, porque eu realmente não tenho controle sobre a ação dos outros só pela minha. Acho que esse tipo de desafio é um dos mais complicados, porque a gente precisa abrir mão do controle e aceitar que tem uma outra pessoa que também tem o controle dessa situação e que essa outra pessoa pode não tomar exatamente o caminho que eu espero. Então, nesse caso, faz parte dessa tática o desapego, entender e aceitar que a solução, o desfecho dessa situação pode acontecer da maneira que eu espero ou não, e que eu não sou dona da razão. O quarto tipo de desafio, de problema, é quando a solução claramente não depende de mim e não depende de ninguém. São aquelas situações em que a gente não enxerga a possibilidade de solução, que não depende de uma ação nossa para resolver, ou que realmente não tem o que fazer, não tem como resolver. Ou porque a situação depende de acontecimentos alheios a nós para ser solucionada, ou porque são fatalidades da vida, as perdas irrecuperáveis de pessoas, de bens materiais, de condições de vida, de emprego, de saúde. E esse tipo de problema é, sem dúvida, o que causa mais sofrimento pra gente, né? E para ele, a minha tática é não ter tática. Sabe quando nós dizemos que o que não tem remédio, remediado está? E se existe alguma tática, essa tática é aceitar o fluxo da vida, aceitar o acontecimento, aceitar a situação e conviver com ela, buscando voltar a atenção, voltar o olhar para as coisas boas que nós temos na vida. Como eu falei no vídeo anterior sobre gratidão, existe vida fora dos problemas, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar também o link na descrição para você ver depois. Mas o fato é que eu entendi que com esse tipo de situação, de problema, de desafio, ficar pensando, remoendo, mastigando as preocupações na nossa cabeça não vai fazer com que o problema se resolva, porque muitas vezes realmente não tem solução, não vai se resolver. E ficar pensando excessivamente sobre isso, sobre o problema, só vai gerando sentimento negativo, só vai me deixando mal, consumindo a minha energia, minando a minha motivação e tornando tudo mais pesado, mais difícil, mais sofrido. Eu não tô dizendo para não sentir, porque não tem como não ficar triste em certos tipos de situações que acontecem na nossa vida. Nós precisamos viver o luto das nossas perdas, sejam elas perdas de pessoas, perdas de condições de vida, de bens materiais, de emprego. Precisamos aceitar que estamos tristes por conta dessa situação, ter a consciência de que naquele momento não tem realmente o que fazer, a não ser esperar que o tempo passe e essa dor, esse sentimento vá amenizando, sem deixar de buscar fazer a nossa parte dentro do possível, obviamente, para facilitar, amenizar um pouquinho esse processo de superação. Então esse esquema tático é o que eu faço para me ajudar a superar os furacões que eu tenho na minha vida.
Obviamente não é um método infalível, mas me ajuda bastante porque é uma maneira de racionalizar a solução das situações, racionalizar a forma como eu lido com os meus problemas, tirando um pouquinho de lado a emoção, tirando o drama de lado, para lidar com mais clareza, com mais equilíbrio. É claro que eu também sofro com os meus problemas, como eu falei, o método não é infalível, nem sempre eu consigo logo de cara lidar com esse esquema tático aí. Então, às vezes eu fico ali remoendo, sofrendo um pouquinho com o problema, até eu perceber que eu posso resolver ele com mais clareza, com menos emoção. Mas uma coisa certa, quanto mais rápido eu me conscientizo desse meu esquema tático aí, aciono ele para me ajudar a resolver as situações, menos eu sofro, mais equilíbrio, mais leveza eu tenho. Então, se essa minha reflexão, esse meu esquema tático fez algum sentido pra você, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, pro YouTube levar esse vídeo adiante e ajudar outras pessoas a superarem os seus furacões. Então, eu espero que essa reflexão de hoje e o meu esquema tático te ajude de alguma maneira a lidar com os seus desafios e a superar as situações aí da vida, os seus furacões, da melhor maneira possível. Por hoje é isso, valeu!